E aí a gente também tem o uso da dosagem da hemoglobina no hemograma para avaliar a gravidade de algumas condições clínicas, avaliar o risco de mortalidade. Esse estudo aqui mostrou, veja aqui, ó, que o risco de mortalidade foi muito alto comparando o paciente que tinha 15 de hemoglobina, olha lá, paciente com 8 de hemoglobina tinha um risco muito maior de mortalidade quando comparado a um paciente lá com 14, com 15 de hemoglobina. Ter menos hemoglobina, você tem menos oxigênio circulando, menor oxigenação dos tecidos, dos órgãos, então isso aumenta o risco de mortalidade. Lembrando que essa hemoglobina baixa, tá, que caracteriza a anemia, pode ter como doença de base, que a anemia não é doença, a anemia é um sinal clínico, exceto doença, falciforme, talassemia, mas a anemia é um sinal clínico de uma doença de base, que pode ser um câncer não diagnosticado. A cantora Preta Gil descobriu que tinha anemia e descobriu que essa anemia estava sendo causada por um câncer a nível intestinal, ok? E aí, essa hemoglobina também é muito alta, a gente falou, acima de 10 na doença falciforme, acima de 12 na doença renal crônica, aumenta a viscosidade sanguínea e o risco cardiovascular. Viscosidade é essa que também pode ser observada devido à hipercelularidade, mieloma múltiplo, macroglobulinemia de Waldenström, só nome complicado, hein? Leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crônica. Paciente com leucemia mieloide crônica pode ter 200 mil leucócitos. 900, pegamos uns 960 mil. Vamos lá? Então é interessante a gente avaliar. Também a hemoglobina é utilizada para indicação transfusional, geralmente uma hemoglobina abaixo de 7. Abaixo de 5, então, o risco é muito elevado de morte por instabilidade hemodinâmica. A transfusão aí torna-se imprescindível, tá? A gente espera que a cada concentrado de hemácia a gente aumente 1 grama de hemoglobina. 3% de hematócrito. Lembrando que a transfusão às vezes as pessoas não entendem isso, a transfusão é clínica. Né? Como você disse, que um paciente que tem 5 de hemoglobina, 6 de hemoglobina e é um falcêmico, é o desejável para ele. Você não pode subir esse hematócrito desse paciente. Ou um paciente que dá entrada no hospital, que tem 5 de hemoglobina, hipóxia, taquicardia, talvez seja um paciente indicativo para transfusão. Você não pode se guiar nas transfusões pela literatura. A transfusão é clínica. Para cada paciente, a sintomatologia, a queixa desse paciente, sinais clínicos desse paciente é que vão indicar a transfusão. Lembrando, as palavras do nosso amigo professor Sandro, aqui a melhor transfusão é a que não é feita. Não é feita. E esse ponto de corte aqui de hemoglobina menor que 7 é o que geralmente os médicos utilizam, ok? Mas o paciente pode ter hemoglobina de 12 e está sangrando. Exatamente. Sangramento aí abundante. É clínico. E aí é perda de sangue maior, volemia maior que 30%. E aí eu levo muito isso para plaqueta. Né? A transfusão de plaquetas abaixo de 22 mil, transfusão de plaquetas. E aí está escrito na literatura. Aí a gente sabe que tem uma variação aceitável quando você passa a amostra no equipamento em relação a esses parâmetros. Aí você passou a plaqueta no teu equipamento. Né? Aí deu 19 mil. Opa, transfusão de plaquetas. Vou pedir 10 unidades. Aí vamos confirmar? 23 mil. Opa, suspende a transfusão que deu acima de 22. Passa de novo aí. 20 mil. Opa, transfunde que deu 20 mil. Então, essa transfusão não é laboratorial. O laboratório fornece o parâmetro. A decisão é clínica. Tem paciente com 20 mil plaquetas, com dengue, que não precisa de transfusão, é hidratação. Tem paciente com 30 mil, com sangramento ativo, que vai transfundir. Então, a transfusão sempre tem critério clínico. E um detalhezinho. Contagem de plaquetas abaixo de 30 mil aumenta o risco de AVC hemorrágico. Então, assim, muitas das vezes essa necessidade ou essa intenção da transfusão vai por conta desse risco. Por mais que às vezes o paciente nem esteja sangrando, mas o risco é muito grande. Ok? E aí a transfusão de plaquetas, só para a gente pegar o gancho, é 1 a cada 10 quilos de peso corporal. Isso. Outro dia a gente estava numa indecisão lá, né, na dúvida de
quantas plaquetas ia transfundir para cada paciente, porque não tinha para todo mundo, e 2 pacientes precisavam, os 2 com dengue hemorrágica. E aí, pelo peso do paciente, colocou um concentrado a mais para um paciente do que para o outro, julgando o peso do paciente. A médica falou, não, ela é mais magrinha, menorzinha, então pode transfundir só 5, deixa 7 lá para o outro. Na verdade, transfunde 5 a 6 concentrados para fazer uma dose de transfusão, que aí tende a chegar a 50 mil plaquetas, que é um nível razoável para não ter sangramento espontâneo, enfim. E aí, alguns índices, né? A gente fala muito índice, tanto na bioquímica, aqui na hemato também. HELP, ou HALP, né? Acho que é HALP, né? Marcelo que é do inglês, HALP, né? É um índice que avalia prognóstico clínico dos pacientes. Ele considera a hemoglobina, tá? Para avaliação de eritropoese, avaliação medular, albumina, que avalia função hepática, linfócito também avalia resposta medular, produção de anticorpos, e plaquetas também, que é outro parâmetro medular, tá? A gente tem scores, sistema de pontuação, né, que são úteis para diagnóstico de sepse. A gente fala também na aula lá de interpretação de exames, para quem não assistiu. E esse índice também de HALP aqui é bem... Score SOFA, lembrei o nome. Score SOFA é um score de gravidade para você saber quais são os pacientes com maior risco de mortalidade e possível quadro de sepse. Utiliza também parâmetros hematológicos.